Boa noite, boa noite. Gente, quem tiver por aí, me dá um oi. Leva um tempinho que comentário no YouTube apareça aqui, mas quero saber se vocês estão aí. E a gente já vai começar. Me escutam bem? Me veem bem? Felipe, Gi. Tá ok o som? E o vídeo? Ailton, boa noite. Tem uma mensagem sua aqui perguntando do horário. Era 2 minutos atrás, mas estamos na Bahia, então a tolerância é de 5 minutos. Lorena, tudo bom? Gente, tem uma coisa muito legal aqui nesse aplicativo que a gente está usando para fazer a transmissão, que ele me dá a possibilidade de colocar pergunta, tá? Na tela. Então, se ao longo do bate-papo da gente, das coisas que a gente vai falar, vocês quiserem interagir perguntando, escrevam, podem mandar por aqui mesmo e eu mesmo projeto. Por exemplo, agora o doutor Tiago está dizendo que áudio e vídeo estão ótimos. Eu vou mostrar o rosto dele porque eu acho ele um cara bonito e todo mundo já vê o que foi escrito aqui. Beleza? Bom, eu vou conversar hoje com o Orlando Barros. O Orlando me fez um convite muito legal, que foi, ele entrou em contato comigo, ele entendeu que eu estava trabalhando e atendendo casais, e ele falou de alguns insights, né? Não insights, né? Algumas experiências que passam pelo trabalho dele como arquiteto e que envolve pensar a própria construção do ambiente, como isso afeta o relacionamento, né? Especialmente no momento onde pensar sobre isso parece que se tornou questão de vida ou morte. Agora que casa, escritório, lugar de lazer se misturou nessa pandemia. Então a gente trocou uma ideia, eu achei muito incrível poder pensar nisso de uma perspectiva que ela toca nossa área de atuação, a área de atuação dos psicólogos, acho que nem todo mundo aqui é psicólogo, mas que passa muito pela arquitetura, né? Como é que os espaços construídos aí, alterados, afetam comportamento, afetam disposição, afetam mentalidade. Então, se quando ele falou comigo, eu lembrei da frase que eu acho que foi do Thiago, que falou assim: rapaz, não alugue apartamento poente, não, porque apartamento poente dá divórcio. Então, o ambiente afeta a gente de várias maneiras. Uma delas é como esse ambiente físico, literalmente físico aí, vai afetar nossas relações. Então, eu vou chamar o Orlando, vou apresentar e a gente começa. Orlando, boa noite. Olá, tudo bom? Boa noite. Tudo beleza? Orlando já tá de sopro. Gente, a gente combinou de como era uma live de um diálogo de temas, não foi, Orlando? Para que não houvesse conflito visual, foi uma decisão É, arquitetônica. A gente é escolheu uniforme. Óculos e camisa. óculos e camisa. Estamos fardados aqui para esse bate-papo. Você quer se apresentar, Orlando, para a gente? Posso fazer um breve resumo. Então, Ok, ó, por favor. só não tô conseguindo ver os comentários porque eu tô só pelo StreamYard. Então, se alguém falar alguma coisa, você vai me salvar aí, vai me comentar. Perfeito. Eu coloco na tela e você vai conseguir ver também. Ótimo. Meu nome é Orlando, gente. Boa noite a todos. Bem-vindos à live do Matheus. E obrigado, Matheus, por encarar o desafio, inclusive, né? Esse exercício de discutir psicologia e arquitetura. E talvez tenham muito mais coisas em comum do que a gente achava, né? E nessa questão de espaços e conflitos, enfim. Eu sou Orlando Barros, eu tenho um escritório de arquitetura aqui em Salvador, que é o OBAR, que é o escritório que leva meu nome, que é especializado em desenvolver projetos de arquitetura e design de interiores. Então, a gente, lá no escritório é uma equipe, o arquiteto quase nunca trabalha sozinho, e desde 2016 a gente vem desenvolvendo projetos de diversas escalas e tipos. E essa coisa da live sobre conflitos e espaços surgiu porque no último ano
e agora também em 2021, a demanda por resolver espaços individuais dentro de apartamentos cresceu bastante. E como faz parte do nosso exercício pensar os espaços, o porquê disso ter acontecido e por como a gente consegue ajudar os clientes a resolverem esses espaços. Então, esse é um breve resumo. O Instagram, o Matheus vai deixar depois na descrição do vídeo, eu comento no final também. E a gente também tem um site bem legal, que tem lá uns trabalhos. Massa. Então, Orlando, o jeito que essa situação chamou mais atenção para você veio muito por causa da pandemia? As pessoas começaram você começou a ser demandado assim como arquiteto e terapeuta também. Oh, arruma aqui um lugar para eu trabalhar, senão a relação vai terminar. Tem assim uma relação já de mercado e a pandemia só veio agravar isso. A gente estava conversando, inclusive, que cada vez que passa os ciclos da construção, a gente tem apartamentos e casas cada vez menores, porque o metro quadrado se torna cada vez mais caro. E conflito para entrar brigando com tudo isso, a pandemia que força a gente a ficar dentro de casa. Então a gente está preso em apartamentos cada vez menores, sem espaços individuais às vezes. Então surgiu muito isso, essa questão de discutir o espaço e o espaço de cada um dentro de microapartamentos, por exemplo. É um desafio aí que a gente enfrenta. E também tem a relação com um pouco com a formação da família, né? Que antes a gente tinha uma família, tinha um filho, 2 filhos, ia para um apartamento maior, menor, ou ia crescendo para uma casa, né? E hoje isso mudou muito. Então a gente tem, às vezes, casais que preferem ir para um lugar menor porque é mais simples de cuidar, mais fácil de cuidar, porque é mais próximo do posto de trabalho. Enfim, essa questão de ir para um apartamento cada vez maior não existe mais. Sim. E aí agravou também essa questão de gente que já tinha comprado apartamento e teve que se mudar. Eu tive também situações diversas de clientes que, por exemplo, moravam com os filhos antes, os filhos casaram, saíram, a casa ficou imensa e se tornou um problema, porque eles não poderiam mais receber os funcionários para ajudar no cuidado da casa, eles acabaram construindo uma casa bem menor que fosse compatível com os novos hábitos deles. Então, são pessoas que já são mais velhas e não conseguem cuidar da casa, tiveram que inverter também esse status de casa grande para casa pequena. Então, surgiu muita coisa que a pandemia agravou. Isso já eram coisas recorrentes, mas a pandemia agravou. Então, é um pouco nessa linha aí que surgiu aquele site de convidar o Matheus, você, para poder abordar isso, ouvir a parte da psicologia e como a arquitetura pode se relacionar, né, com isso tudo. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Que assim, a gente já fala de espaço, em termos de apartamento, dessa realidade mais urbana que é a nossa, imagino que é de muita gente aqui também, mas apartamento grande, não sei se vocês percebem assim também, virou sinônimo de apartamento antigo, né? Não, eu quero morar num apartamento maior, então eu estou procurando um prédio antigo. Já há uma relação muito estabelecida, né, entre assim, o passar do tempo afetou muito o tamanho dos espaços. Isso é verdade, Orlando? Do ponto de vista urbanístico, há uma redução constante com o passar do tempo do espaço da casa? Há uma redução constante, ainda mais num país como o nosso, que enfrenta muitas desigualdades, porque o metro quadrado cada vez se torna mais caro. A gente vai perdendo espaços, não tem mais o que ocupar dentro da cidade, e a tendência é o metro quadrado ficar mais caro. Então, sim, é um fato disso acontecer, principalmente nos centros urbanos, Salvador, região metropolitana, São Paulo, região metropolitana. Isso é muito comum. Antigamente, a gente não tinha essa falta de lotes e terrenos para se construir prédios, era abundante. Então, até na geração dos nossos pais, por exemplo, é muito comum a gente ouvir eles falarem, quando eu passava por aqui era tudo mato. Então, isso eu acho que muita gente já ouviu alguém mais velho falar isso. Então, o caminho, esse é o caminho do metro quadrado mais caro. É não ter mais o que ocupar na cidade. Então, eu também escuto muito isso, inclusive eu fiz visita recente em apartamento no Canela, super antigo, assim, década de 70 provavelmente, e apartamento imenso, sabe? É muito diferente de se ocupar um apartamento grande, com possibilidade de fazer diversos ambientes dentro, de ajustar, de ter 2 home office, por exemplo, de ter um espaço para malhar, enfim, coisas que antes a gente fazia fora de casa,
que a gente pode adaptar dentro de um apartamento maior. No pequeno a gente tem dificuldade. Não é que não dá, às vezes até dá, mas é mais complicado, né? Porque realmente o espaço é menor. Então a engenhosidade da arquitetura precisou se alterar também, não? Eu estou lembrando aqui, Orlando, talvez pensando em fazer uma ponte com a sua área aqui. Tem uma parte das ciências comportamentais que estuda muito como é que o ambiente vai afetar comportamentos mais específicos, né? Assim, a área é um pouco maior do que a que eu conheço, mas o pouco que eu conheço está muito ligado a comportamento do consumidor, por exemplo. E aí você tem as pessoas não percebem a regularidade com qual alguns ambientes são planejados e eles vão produzindo emoções, despertando desejos, favorecendo que o comportamento seja mais impulsivo, né? Por exemplo, se você pensar em um shopping center, em um lugar de consumo. E sempre me chama a atenção, eu tinha uma fantasia nerd, que eu acho que já foi até explorada em filme, de que, assim, se o mundo acabar, o lugar melhor para você estar é num shopping center ou numa loja de conveniência. Porque esses lugares parece que eles têm um clima atemporal, né? Assim, e eles deixam você meio confortável, assim. E eles, sabe? E eu fico pensando assim, cara, isso não é só uma questão de ser consumista ou de mentalidade. Nem me reconheço muito dentro desse perfil. Mas é incrível como esse ambiente, né, ele afeta a nossa disposição, como a gente se sente, e aquela música ali, né, ela não é muito alta, mas ela também não é inaudível, e ela é meio repetitiva, parece um mantra, né? Só no Natal que muda, que botam aquela música do... Como é a cantora, a música do Então é Natal, que deixa todo mundo louco. Vixe, eu nem sei quem é, mas eu sei que música é essa. Como é que é isso, Orlando, assim, do ponto de vista da arquitetura? Essa é uma área de estudo? Fala um pouco disso da sua perspectiva aí, tanto de profissional quanto de área do conhecimento. A arquitetura nem sempre é só escolher cor de parede, piso e desenhar a parede. Então, muita gente acha que o arquiteto só faz projeto, mas na verdade existe diversos aspectos dentro de um projeto que podem influenciar muito as pessoas. Essa questão do visual merchandising é uma delas, né? Que é essa coisa do design de espaços comerciais. Realmente ele é pensado e feito todo um projeto para que a pessoa entre no estado de flow ali dentro, ela se sinta primeiro confortável e passe pelos produtos que tem mais demanda, que tem mais saída, e a luz é direcionada para determinados produtos. Então, tudo dentro do projeto é formatado de uma forma que influencie o processo de compra. Assim como existem muitas outras partes da arquitetura, posso dizer assim, que também é projetado em função de comportamentos. Então, por exemplo, quando a gente fala de desenho de espaço público, em um clima como o nosso, que é úmido e quente, essencialmente, né, e chuvoso às vezes, mas úmido e quente, a gente tem a maior ocupação em manchas de espaço que tem sombras. Basicamente, onde tem árvore, as pessoas ficam mais. Isso é diferente de outros países, por exemplo, que as pessoas querem ficar no sol, porque é frio, enfim. Então, esse espaço, ele pode ser pensado e projetado para que se utilize mais ou menos. Assim como espaços de escritório, cowork, apartamentos, tudo existe formas de você influenciar ou não o uso daquele espaço e você provocar essas sensações. Isso você consegue através de luz, cores, objetos, enfim, várias coisas que podem ser exploradas dentro de um contexto, né? A gente precisa entender muito qual é o contexto, assim como eu acredito que na psicologia você precisa entender o contexto do seu cliente. Eu preciso entender qual é o contexto daquele projeto para poder projetar as experiências e as sensações que a pessoa vai ter naquele espaço. Então, mais ou menos esse é o caminho da neuroarquitetura, por exemplo, entender o comportamento humano e projetar em função dele. Neuroarquitetura. Existe um campo de estudo que interrelaciona mais assim, os comportamentos diretamente ao projeto. Por essência, todo projeto ele deveria ser pensado.
Mas a coisa se torna tão complexa que às vezes existem especialidades, né? Eu comentei com você na primeira conversa que a gente teve sobre o Cidade para Pessoas, por exemplo. Sim. Que é um arquiteto que é casado com uma psicóloga e desenvolveu todo um livro lindo, maravilhoso, sobre como os espaços públicos poderiam ser melhores aproveitados em função de táticas de projeto, por exemplo. Então, é mais ou menos isso. É possível a gente interferir no comportamento, nos estresses, ou até ajudar as pessoas a ir para uma clínica, por exemplo, e não ter a sensação de que está numa clínica, de que está num espaço de cura. É um conceito que se usa hoje, por exemplo, que você vai para uma recepção Como é que é isso? O que é alguém se sentir no espaço de cura? Isso vem muito do estereótipo que o hospital e clínica carregou ao longo dos anos. Então a gente vai para aquele lugar branco, extremamente limpo, com cheiro de éter, sem nenhuma vida, né? Então, isso acaba marcando um pouco as pessoas. Então, a gente tem estudos de que, por exemplo, a gente utilizar cores e padrões de vegetação, pode ser planta até de papel de parede, por exemplo, favorece com que a pessoa tenha uma recuperação melhor, por exemplo, uma iluminação mais aconchegante, deixar o seu paciente mais confortável dentro do espaço, pode favorecer ele a ter resultados melhores dentro de um determinado tratamento. Então, isso é uma coisa que está se trazendo muito na arquitetura hospitalar ultimamente, por exemplo, para poder você ter ambientes que saem desse estereótipo de clínica e hospital e ele passa a ser um espaço de cura. Você se sente bem de estar lá dentro. Então, é um pouco por aí. Vou começar já pensando, puxando a sardinha para o peixe dos meus colegas de profissão, Orlando. Então, duas situações aqui concatenadas. A primeira é, então, assim, se você for convidado para projetar e construir um consultório de psicologia, isso aí vai pesar, não? Assim, essa ideia de que as pessoas precisam ficar à vontade. Eu tô até lembrando, às vezes você chega num consultório que é um lugar onde você vai se vulnerabilizar frequentemente. Você vai falar coisas que normalmente você não fala para qualquer pessoa, né? Você vai se mostrar de um jeito que... Então, assim, aí você senta numa cadeira, aí tá cheio de gente e tem uma luz em cima. É quase como que, assim, não fale nada, vai embora, né? Um interrogatório. Exatamente, né? A primeira questão é assim, quais são os elementos aí arquitetônicos que favoreceriam essa experiência? Pensando agora num profissional de psicologia e que ele quer um ambiente que produza esse tipo de experiência, né? De conforto, de privacidade, de liberdade para falar de si. E aí a mais difícil é o quanto dessas possibilidades podem ser adaptadas ao meu consultório aqui. Eu estou falando de uma luz forte e o meu tá assim já, né? Eu estou no clarão aqui, tá bem... Orlando está numa penumbra mais confortável do que a minha. O que pode ser, digamos, feito nessas condições extraordinárias de ter de trazer o consultório muitas vezes para dentro de casa? Assim, primeiro é entender quem é o seu cliente, né? Por exemplo, é diferente de fazer um projeto para uma pessoa que atende crianças e para uma pessoa que atende adultos e casais. Assim, tem detalhes que são considerados dentro de um projeto. Mas eu acho que em termos gerais, para poder a gente não tornar complexo, se pode trabalhar, primeiro o relaxamento da pessoa, isso num espaço de consultório, né? Vou falar do home office já. Dentro de um espaço de consultório, criar possibilidades que aquela pessoa sinta-se relaxada. Isso a gente consegue através de alguns recursos. Mobiliário, específico para o seu paciente. Aí vem muito aquela linguagem figurada do divã, né? O divã, todo mundo pensa no divã, no psicólogo. Talvez isso porque esse divã gera um relaxamento. Não necessariamente precisa ser um divã, uma poltrona, uma cadeira, algo do tipo, mas que você primeiro precisa causar o bem-estar físico no paciente. Ele não pode estar tenso. Então, primeiro o mobiliário, ele pode chamar para isso, sim? O mobiliário, a posição desse mobiliário em relação ao terapeuta, a distância que você coloca esse mobiliário em relação ao terapeuta, se você quer uma coisa mais íntima, uma coisa um pouco mais distante, isso vai muito de acordo com o público que você atende também. Isso, inclusive, pode ser pensado de uma forma que você flexibilize a depender do paciente dentro do consultório. Aí a gente tem a iluminação,
que pode ser mais marcante, mais ativa, ou mais na penumbra, como eu estou aqui, por exemplo. Isso te gera mais sensação de conforto, por exemplo. Você acaba relaxando, influencia no tempo de relaxamento. Inclusive, esse tempo acaba sendo mais curto, né? As sessões tem um tempo determinado. Isso seria um bom recurso para um consultório. A gente tem uso de cores, a gente tem vegetação, tudo que é natural tende a deixar a pessoa mais agradável. Então, talvez plantas, enfim. Tem a questão das entradas de luz também, como a gente pode controlar a entrada de sol, a temperatura do ambiente, através luz natural ajuda? Digamos, ela dá... Qual é a diferença em termos de sensação de uma luz totalmente artificial e totalmente... Estou lembrando meus colegas de consultório aqui, já falo por quê. A luz natural, de certa maneira, ajuda, porque ela é natural. Tudo que é natural acaba sendo mais aconchegante. Mas isso depende muito da posição da sala em relação ao poente, ao nascente, né? Porque às vezes a luz entra muito na sala e você tem que controlar de alguma forma aquilo ali. Então, na maioria dos casos, a gente acaba optando por luzes artificiais porque você consegue controlar melhor. Mas nunca descarte a luz do final da tarde, por exemplo, aquela cor alaranjada maravilhosa, é muito agradável, inclusive. Então, eu não conheço ninguém que não gosta do pôr do sol, inclusive. Então, eu acho que se essa pessoa não gosta, ela já tem um bom motivo para estar na terapia, né? Assim, então... Eu acho que são recursos como esses que são pensados dentro do espaço. Então, já remetendo isso para um home office, a gente tem menos opções de trabalhar isso. A gente tem basicamente a luz e o background, né? Para que se trabalha, porque a tela, a única contato que eu estou tendo com o Matheus agora é a tela. Então eu estou vendo o que está na tela dele, eu estou vendo o Matheus e eu estou vendo a luz que incide sobre ele. Então isso acaba se tornando até, de certa forma, mais fácil, porque são menos fatores para você controlar. Mas é basicamente questão de cores, fundo, elementos que você acha que seu cliente pode se conectar, você pode usar eles no seu background e controlar a luz que está em cima de você. Eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil nesse sentido. Se eu te colocasse na saia justa e dissesse assim, Orlando, então eu gostaria que você me visse de uma forma que inspirasse um pouco mais conforto. O que é que você diria para mim sobre isso aqui que você está vendo? Bom, eu respondo, não tem saia justa. Minha avaliação é muito imparcial. Primeiro, a questão da poluição visual. Opa, apareceu uma pergunta aqui. Sumiu muito rápido. Desculpe, eu coloquei. Estou construindo uma clínica onde vários profissionais de saúde irão atuar e nos voltamos justamente para elementos que ofereçam aconchego, sem a cara de hospital e clínica. Tem bem mais a cara de casa. Nossa, a gente contratou a Marciana para fazer uma ponte com isso que a gente está falando com a casa. Obrigado, Marciana, você já cumpriu o papel. Tô zoando, tá, gente? Mas eu quero falar muito de casa. A gente está falando dessa relação aí, mas só voltando, Orlando. Primeiro, luz e poluição visual, tá poluído? Eu acho que a prateleira que está atrás de você poderia estar menos carregada. Não é que ela não precisa existir, mas eu acho que acaba que o foco dos olhares acaba para alguém que está querendo se abrir com você e quer se distrair, ela vai encontrar um motivo para se distrair olhando para essa prateleira. Então poderia ser um pouco mais leve, por exemplo. Acho que já é um bom começo. Você tem quadros bonitos ali atrás, poderiam estar aparecendo um pouquinho mais. Então. E a questão da luz, você já comentou, às vezes uma luz amarela em vez de uma luz branca, uma luz mais fraca, te ajuda a não ficar tudo aceso, sabe? Ser mais sutil, mais suave. Então é mais ou menos isso, né? Cara, não, isso são duas coisas muito simples, né? Assim, despoluir um pouco o fundo da tela e eu vou até fazer um teste aqui ao vivo, Orlando, porque aí ficou escuro, né? Só tô com a luzinha muito fraca aqui. ficou assustador, né? Você não tá confortável, não. Parece a pessoa transmitindo de um bunker. Mas são coisas muito simples, assim. Normalmente as intervenções são mais simples do que a gente imagina. E a gente às vezes não consegue enxergar, porque é difícil enxergar o óbvio às vezes. Então adaptações simples ajudam muito a gente a ter mais conforto nos espaços, por exemplo. Vamos pensar na lógica da casa. Talvez esse é o espaço hoje onde
os desafios de se relacionar no contexto que a gente está são maiores, né? Talvez ponto 1, porque muitas casas se tornaram local de trabalho, mas não só, Orlando. Eu estava conversando com o Orlando um pouco antes, e assim, a primeira imagem que a gente tem da transformação da casa é que ela se tornou home office. Mas se você para pensar, se pegar a minha realidade, por exemplo, o que eu vou pensar é, não só, né? Ela se tornou home office, ela se tornou escola, o fluxo de pessoas transitando pela casa aumentou. Não é que tem mais gente morando em minha casa, mas as pessoas estão ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo, por mais tempo, né? Então, assim, aquela experiência de chegar à noite em casa, e aí, às vezes, você chega primeiro e só tá você. Às vezes, você chega depois e aí você encontra as pessoas que estavam lá te esperando. Desapareceu. A gente estava pensando então, escola, densidade demográfica aumentou dentro de casa, home office, e a gente pensou também, Orlando, na coisa física do quarto, atividade física e lazer, né? O quanto que, por exemplo, os espaços voltados a promover encontro, a promover o happy hour dentro da casa, o lugar onde as pessoas conversam dentro de casa. O quanto que a sala ganhou, passou a ganhar mais protagonismo de novo dentro da estrutura da casa. E por último, a gente vai passando por um pouco de cada um desses espaços, Orlando, o quarto, né? Porque eu acho que, assim, historicamente, o quarto, eu estava até lendo num livro que estava revendo umas ideias que estão nele, ele fala assim, o quarto, dentro da história da casa, é o lugar da intimidade, do sexo, é o lugar do sono e é o lugar da morte. Eu não esperava por esse terceiro, né? Mas aí eu lembrei, cara, é leito de morte, né? Assim, as pessoas, isso remete à cama. E o quarto também foi muito transformado, né? Eu acho que de cara ele perdeu, por exemplo, o símbolo de ser um lugar privado. Porque como a casa é pequena, maior, você não tem muita privacidade fora dela, então as pessoas tendem a ocupar mais todos os espaços da casa, né? Eu falo pela minha filha aqui, que esse, por exemplo, eu não tenho um número, não estou observando o comportamento. Estou, gente, na verdade, né? Eu estou fazendo um experimento e estou observando cada comportamento dela. Mentira, não estou fazendo isso não. Mas ela entra no quarto com mais frequência, porque, por exemplo, a necessidade dela de socialização aumentou muito. Então ela vai onde tem alguém. Se tem alguém no quarto, ela entra no quarto. Deixou de ser aquele lugar assim. Eu vou até aqui, sabe? Ali é o quarto dos meus pais. Eu peço licença para entrar. Não. Entro e vou. Como é que você enxerga tudo isso, assim? Essas transformações do espaço da casa em função das mudanças que vieram por conta dessa situação? Só adicionando à sua lista a varanda, que era subutilizada também. Muitas pessoas começaram a entender que poderia utilizar a varanda, por exemplo, para fazer atividade física. Então, o que mais tem stories no meu Instagram, a galera malhando na varanda, virou academia. Ou até transformando em home office. E a questão das piscinas dos prédios, que você comentou comigo na nossa primeira conversa, que começaram a ser mais utilizadas, né? Porque é um lugar que antes ninguém ia e tal, mas a gente comenta mais para frente. Bom, realmente existia... A casa antes era um lugar de passagem, né? A gente ia só descansar, dormir, passar final de semana, fazer refeição. E a partir do momento que a gente tirou as 8 horas de trabalho de um outro local e passou essas 8 horas para dentro de casa, com todo mundo, a densidade demográfica aumentou, né? Como você falou, com todo mundo passando todas essas mesmas 8 horas que ficaria fora dentro de casa, a dinâmica ficou confusa. Então, realmente, a sala que antes... muita gente já utilizava a sala, mas assim, digamos que, sei lá, metade das pessoas só era um local de passagem. Passou a sentar mais no sofá, isso pelo menos eu garanto, passou a sentar mais no sofá, no mínimo. Ou utilizar a mesa de jantar, porque os outros espaços estão mais ocupados agora, e é uma coisa que é o que tá tendo ali para usar. Então tem muitas situações pequenas que pra gente já era óbvio, né? A sala serviria para isso na sua essência, mas ela antes não era utilizada dessa forma. Ela voltou, como você falou, a ganhar importância dentro de um apartamento.
A varanda, por extensão, que teve que adaptar um novo home office, porque, por exemplo, a maioria dos apartamentos nunca previu que existiria uma pandemia. Então, a maioria dos projetos era um home office para uma pessoa, no máximo duas, mas quem tem filho no quarto, às vezes não tem espaço, os quartos são cada vez menores. Então, teve que criar vazão para outros lugares da casa, a mesa de jantar, a varanda, para quem tem varanda. Inclusive, teve vários comentários lá no box que você deixou no Instagram, falando dessas coisas, né? Teve gente até que separou por causa de conflitos, em coisa. Eu vi lá, eu achei bem pesado, inclusive. Sim. Inclusive, assim, o quarto realmente misturou, agora não é mais só quarto. Muita gente tem que trabalhar no quarto porque em casa só tem um home office. E eu acho que no caso de vocês, psicólogos, isso é mais forte, né? Porque você precisa da privacidade para você poder conversar com o seu paciente, para poder atender bem ele, não pode ter muito barulho, então você tem que ter um local recluso dentro da casa e tem que ser o seu espaço. Você reduz ainda mais a casa, né? É um trabalho que demanda ocupar sozinho um lugar, né? Exatamente. No momento que você fechou a porta ali, você diminuiu 10 metros quadrados do seu apartamento. E aí as pessoas têm que se virar no que sobrou. Então, se forem 2 psicólogos dentro de casa, com o filho, aí que eu acho que se torna mais confuso ainda, né? Porque o filho, como você falou, vai criar atenção, ele vai entrar, às vezes ele não entende que você está atendendo ali alguém e precisa da privacidade. Às vezes o filho já cresceu um pouquinho, já até entende, te espera. Mas é bem confuso, né? Acho que... Sim, né? Tem alguém que falou aqui morar em apartamento pequeno. Meu apartamento não é grande, mas não é tão pequeno. Eu fico pensando, seria impossível administrar. Eu sou casado com uma psicóloga, tenho uma filha pequena, então ela está exatamente nessa situação que você falou, né? A gente fez um home office no quarto, e um quarto que era um quarto de. Esse aqui era um quarto de esconder a bagunça. A bagunça tá aparecendo agora, né? Porque antes botava-se a bagunça nesse quarto, você fecha a porta e a casa tá mais ou menos organizada. Agora não, esse quarto virou meu consultório. Então, a bagunça teve de ser jogada fora. Tem uma amiga minha, Andréia, aqui, ó, se identificou, Grazi. A rua, gente, também visite o perfil da Andréia. Andréia é personal organizer. E, nossa, ela pensou soluções incríveis aqui para a nossa realidade, porque uma das dificuldades foi essa, assim, ok, temos um espaço que pode virar um home office, e a bagunça que estava nele vai para onde? E aí a bagunça foi jogada fora, né? Boa parte dela foi avaliar isso até me faz pensar uma pergunta, Orlando, mas um desafio foi reorganizar prioridades no uso da casa, né? E com isso também abandonar outras coisas. Mas só para linkar com relacionamento, assim, e pedindo para você opinar e sugerir também, como você fez aqui com esse espaço. Às vezes, uma das estratégias mais frequentes no relacionamento de regular o que a gente sente dentro de uma situação de conflito, de discussão que vai escalando, é se afastar, certo? Isso não é ruim, pode ser extremamente efetivo. Tem pessoas que não regulam o que sentem desse jeito, mas tem muita gente que consegue lidar com a situação assim, me deixa respirar, vamos parar aqui, eu preciso de um tempo. Ela se afasta um pouco, ela respira um pouco, ela organiza um pouco o que ela está sentindo, e ela volta de outro jeito, digamos, mais aberta ou mais disponível para pensar em soluções. Eu estou pensando aqui nos casais que não podem mais fazer isso, porque não tem mais espaços que permitam elas se afastarem o suficiente. Assim, a briga você pode sair do cômodo, mas o que antes era se afastar um pouco mais, agora é só fechar uma porta, né? A probabilidade de uma reação impulsiva, digamos, para alguém que regula o que sente desse jeito, aumenta. O que você poderia sugerir em termos arquitetônicos que talvez permitissem um pouco mais essa experiência de privacidade sem contar com espaço para fazer isso? Essa é difícil, viu? Agora sim você me botou na parede.
É assim, porque isso tudo depende de contexto, né? Qual é o tamanho do apartamento, se tem filho ou não, isso às vezes influencia um pouco. Mas eu acho que cada pessoa precisa ter o seu espaço dentro do apartamento. Tem aquele cantinho ali que ela chama de dela, a poltrona da leitura de fulano, o home office de ciclano. Eu acho que ter esses pequenos espaços dentro do apartamento, mesmo que seja uma cadeira, um lugar para você sentar e pensar na vida, já começa muito bem, já é um bom começo. Eu acho que não precisa ser tão grande o espaço, às vezes. E aí tem muito mais a ver com a questão da relação em si, que as pessoas precisam entender que aquele espaço é daquela pessoa, né? Aí é uma coisa que se fica um pouco conturbada. Porque, como você falou, o conflito às vezes não faz isso, né, com a pessoa. Às vezes a pessoa não entende que o espaço é da outra. Mas arquitetonicamente, eu acho que se definir dentro da casa coisas que são de determinadas pessoas. Eu acho que é um bom começo. Por exemplo, aqui em casa eu tive que montar um segundo home office para trabalhar. Como você também teve que montar o seu segundo home office, esse aí é o seu, o que está no seu quarto é da sua companheira. E é isso. Esse espaço é o seu espaço. Por mais que vocês possam trocar, interagir, visitar um ou outro dentro do escritório um do outro, esse aí é o seu home. Então você tem um certo acolhimento dentro desse pequeno espaço que é seu. Eu acho que o caminho é um pouco por aí. Agora, assim, dizer especificamente o que pode ser feito depende muito da forma do apartamento, se tem filho, se não tem, né? Se tem varanda, se é poente, né? Poente da que dá divórcio. Não, eu achei sua relação fantástica, porque eu tô te ouvindo, Orlando, e pensando, caramba, é o que eu faço, né? Quando acontece isso, eu não estou pensando em para qual lugar eu me dirijo para poder esfriar a cabeça, digamos, em uma situação de maior tensão. Mas enquanto eu te ouvia, eu estou pensando assim, caramba, eu venho para cá. É o meu lugar de trabalho, mas também é o meu lugar, digamos. Tem minhas coisas, né? Os livros que estão aqui, a maioria são os meus, e os quadros eu escolhi de acordo com o meu gosto. Não foi uma decisão dividida nesse sentido, né? A Grazi montou o escritório dela lá. E aí eu tô aqui pensando assim, é isso, né? Assim, o quanto que a escolha automática do espaço é um espaço onde eu sinto mais privacidade e aconchego, né? Pessoal. Porque eu fico pensando, eu não sairia depois de uma briga pro escritório dela. Eu não faria isso. Né? Talvez eu ia ficar com mais raiva se eu fosse falar. E provavelmente iria para a cozinha, que é um local onde vocês podem se encontrar de novo, né? Não sei. Depende da pessoa também. Mas quando esse espaço é pensado de forma intencional, isso é muito mais positivo, né? Porque você não, enfim, já sabe que é o seu. Sem a intenção, eu também, a gente, enfim, tem o meu lá, eu vou, tem minhas coisas. É muito natural esse caminho, né? Ele pode ser também pensado dentro da casa. A Grazi tá falando aqui que quando a gente diz. E ela faz isso mesmo, tá, gente? Ela vai para uma cadeira que tem na varanda que eu disputo. Só há uma dificuldade nesse sentido. A gente tem um cachorro e o cachorro também acha que o cantinho dele é essa cadeira. O cachorro é o dono da casa, né? Na verdade. Vocês invadiram a casa do cachorro. Exatamente. Ele tá em isolamento social a vida inteira. Vocês com raros momentos de liberdade. Vamos percorrer, Orlando, esse caminho da casa, porque acho que essa ideia foi legal. Talvez um outro desafio, pensando em qualidade de relacionamento, em redução de estresse na intimidade de uma relação, é a sala. Né? De novo, talvez muitos relacionamentos têm um suporte extra-casa para poder construir momentos de aproximação, né? de bem-estar, de conexão. As pessoas saem para jantar, vamos pensar assim. Né? Como é que esse espaço da sala, então, pode sinalizar de formas mais intencionais aí, do ponto de vista do planejamento, esse desejo? Pode se tornar um espaço mais convidativo para que as pessoas se conectem, para que elas relaxem juntas, para que elas socializem. Muitos projetos de apartamento ou de casa também, eles são feitos a partir de uma lógica padrão. Living, sala de jantar e estar,
varanda, a gente já sabe o que vai ter em cada lugar. É meio que padronizado isso, né? Eu acho que o primeiro aspecto é analisar o que você tem. Aquela sala que existe ali na sua casa, ela reflete os seus hábitos, tipo, quando você gosta de sair para um restaurante. Como é que você gosta? Que tipo de restaurante? Que restaurante você gosta? A mesa que você gosta de sentar naquele restaurante. Como é a luz? Será que na sua sala é parecido? Será que faz realmente sentido? Aquele projeto foi pensado para você em relação aos seus gostos? Então, eu acho que primeiro é você comparar coisas que você gostaria de fazer com o espaço que você tem. Porque eu acho que isso torna um pouco mais palpável o que pode ser feito dentro do espaço que você tem. Por exemplo, tem gente que gosta de assistir série junto, filme junto. Será que o sofá está na posição boa em relação à TV? Será que está com a cortina ali que tapa a luz e favorece que vocês fiquem no escurinho juntos, assistindo, se divertindo? São pequenas coisas que podem ser ajustadas dentro do espaço para conciliar com o gosto do casal ou da família, né? Se tem cadeira para todo mundo na mesa de jantar, vocês têm o hábito de jantar junto ou gosta de jantar na cozinha, sei lá, e fazer Uhum. eu acho que tem que ir dosando isso, sabe? Os reais hábitos e não o que você tem no apartamento e tentar equilibrar essa balança, porque a gente tem muito comum, né, ver apartamento que não pode, sei lá, nem usar a sala porque é tudo enfeite. Pô, então não é para viver, né? A arquitetura tem que ser feita para viver, para você usar. Então é por aí um pouquinho. A questão da sala, eu acho que está em analisar os hábitos, né, que já existem. Entendi que isso é personalizado, né? Assim, depende de como cada casal, cada relacionamento, cada família funciona. E você falou uma coisa legal, que é assim, parece que a função desse lugar na construção dele, no impacto que ele tem sobre o comportamento das pessoas, mudou, né? Essa, essa ideia de um espaço para ser bonito somente esteticamente, ela perdeu força, né, com a necessidade de uso desse espaço, e aí ele precisa ser, enfim, bonito também, né? Eu acho que para algumas pessoas esse é um critério importante. Mas eu lembro muito dessa sensação, às vezes, de estar num lugar tão bonito que eu não fico confortável. Você já se sente um elemento poluidor da harmonia daquele lugar, né? Porque Ele a é pessoa artificial. senta, exato. É quando elas sentam na cadeira, cadeiras mudam de lugar, elas pegam em coisas que caem, e daqui a pouco elas estão ali transformando um lugar muito bonito em. Esse lugar vira meio opressor, né? É, Você acha, Orlando, você acha que assim, essa variável aí, estética, ela está tendo de forçosamente ceder espaço para uso, para humanização do espaço? Ah, tá. Inclusive, tem uma colega minha, arquiteta também, que estava postando hoje lá nos stories, né, falando que você tem jogo de prato que você só usa para visita. Sim. Cara, você não tá podendo receber visita. Use o seu jogo de prato da visita para você jantar com sua família, por exemplo, sabe? Usa o conforto que você guardou, você usa aquilo ali poucas vezes no ano, por exemplo. Usa para você. Eu acho que o momento é justamente esse. Então, é abrir um pouco a mão do perfeccionismo das coisas nesses momentos que são atípicos. Nunca na história da humanidade, pelo menos na nossa geração, a gente viveu uma pandemia, né? Sim. Então, realmente, o comportamento não pode ser o mesmo do de antes. Tem que abrir mão um pouco do perfeccionismo. Eu acho que a arquitetura depois pinta, se sujar a parede, depois pinta, se tiver a possibilidade de pintar, depois esconde com alguma coisa na frente. Mas eu acho que tem que forçar um pouco a barra da sala. Tem que usar a sala, o metro quadrado aí que você consumiu, e tá na hora de adaptar ele para a real necessidade. Às vezes tem gente que gosta de sentar para assistir uma coisa e, sei lá, não tem um sofá que se sinta confortável. Tem que tentar adaptar de alguma forma, nem que seja botar o colchão na sala, sabe? Se faz sentido para você botar o colchão na sala para assistir TV com sua esposa, com sua família, eu acho que esse é o momento. Não tá podendo receber visita, ninguém vai ver a coisa bagunçada. E talvez isso mude, extrapolando um pouco aqui a imaginação, mas, bom, nesse. Eu até separei uns trechos do livro, mas não vou ler, não, desisti já. Mas ele fala umas coisas muito interessantes, como existem certos marcos, né, na história
que mudam a maneira como as pessoas vivem, pensam e, por consequência, ou causadas por, se relacionam, inclusive, com o ambiente físico. E aí ele escreve um livro muito pensando nisso, né, na ideia de como contar a história da humanidade, digamos, ou da mentalidade, a partir das experiências de transformação na casa. E tem umas sacadas muito bonitas, né, essa ideia de que, assim, primeiro, todo mundo sabe reconhecer uma casa. Casas podem ser extremamente diferentes entre si, em termos de formas, organização, padrão. Mas ele falou assim, é uma experiência quase universal, você está diante de um lugar e identificar que aquilo é uma casa. Você pode achar uma casa bizarra e totalmente estranha, mas dificilmente você vai dizer que ali é um escritório, você vai chamar de casa. Então tem um aspecto desse reconhecimento do lugar que eu estou aqui pensando que não é só, você não, ele remete aos objetos, utensílios, né, e tal, mobília, mas não é só isso. Tem algo também sobre o espírito, né, digamos, da casa, que faz você reconhecer aquilo como uma casa. E aí uma outra coisa que ele fala também, que eu achei muito legal, Orlando, é que, assim, as transformações históricas, elas são contadas na estrutura e organização desse espaço. E eu estou aqui pensando quanto que esse trecho mais prolongado que a gente vive, até porque, imagino eu, que, por exemplo, essa confluência entre lugar de trabalho e de moradia, casa e trabalho, ela vai se manter para muita gente, em muitas empresas e em várias situações. Vai ser, se o home office era uma tendência, talvez a pandemia meio que alavancou e o que era uma tendência agora é uma mudança na própria realidade, né? De muita gente definitiva. O quanto de repente a gente não vai começar a viver, me ajuda com sua bola de cristal aí, esse trecho também não vai começar a transformar um pouco a própria estrutura, a organização, né, a arquitetura das casas. O que você acha? Isso vai também para outras questões, não só do home, por exemplo. A questão de salubridade, que é mais evidente, né? Lavar a mão, ventilar, tirar o sapato quando chega em casa. Os japoneses já fazem isso há milhares de anos. Então a gente está adotando esses hábitos que já não são tão recentes, mas para a gente né? está se tornando mais importante. Isso vai realmente influenciar na forma. Janelas maiores, lavabo que antes próximo da entrada da casa, ou tem aquela pia só para você lavar a mão antes de entrar no banheiro em si, né? Eu acho que vai reforçar alguns pontos que já existiam, mas que acabaram ganhando mais sentido agora. Então, a questão da casa também, como você tinha comentado, que a gente reconhece a casa, né, independente da cultura, da forma, porque ali estão atreladas algumas funções. Então, independente de como você durma, se você dorme sentado, enfim, no chão, se você dorme numa cama, a função dormir, descansar, ela é reconhecida por nosso instinto, né? O ser humano precisa deitar e dormir. Então, comer, a gente reconhece uma cozinha, independente dos utensílios que você tem na cozinha, porque é o preparar a comida. É uma necessidade básica do ser humano. Então, a gente consegue, dentro de diversas funções que existem dentro do apartamento, fazer essas funções funcionarem de formas diferentes. Então, é um pouco por aí essa questão de reconhecer a casa e como a forma que essas funções podem ter, podem também influenciar, né? Então, a questão da salubridade, principalmente, do banheiro, isso eu acho que os próximos empreendimentos, por exemplo, tendem a reforçar um espaço para home office, ou até nas áreas comuns, por exemplo, abrigar espaço para reunião ou para trabalho, para que a pessoa possa sair de casa da confusão dos filhos gritando, correndo e poder trabalhar no espaço do prédio. Alguns prédios hoje já têm isso, mas isso vai, mais uma vez, ser reforçado, né? Eu acho que os empreendimentos que vão surgir nos próximos anos, eles já vão considerar que pode surgir uma próxima cepa da Covid daqui a 2, 3 anos, H1N1, que é uma coisa que também pode surgir de novo. Bate na madeira, como é o... Infelizmente, eu, enquanto arquiteto, eu tenho que estar preparado para isso, entendeu? Então, eu olho de forma bem clínica, assim, nesse sentido. Que eu tenho que prever para os meus clientes que no futuro pode existir outro problema sanitário. Então, isso tudo é considerado dentro dos projetos também. Gostei do lavabo, então, porque já foi um espaço
que habitava as casas, deixou de ser, né? Se tornou sinônimo de apartamento antigo. Olha, esse apartamento é tão antigo, tem até lavabo, né? Às vezes, né? Ou de um apartamento muito de alguém que tem muita grana e tem um apartamento muito grande. Mas você acha que o lavabo voltará a ser um espaço necessário nas funções de uso da casa pós-pandêmica? Ninguém vai querer chegar em casa e não lavar a mão. Vai ser estranho você chegar em casa e não lavar a mão. Eu acho que é um hábito que vai se enraizar aí na próxima geração, por exemplo. Muita gente já fazia isso, né? Muita gente que já tinha esse hábito. E aí reforça. Isso tem impacto na arquitetura, porque a arquitetura reflete a cultura e vice-versa, né? Então, isso entrou agora como um hábito da gente. Reflete e impacta a cultura, né? Pô, Orlando, vou passar vou fazer uma vista rápida aqui, talvez para a gente responder algumas perguntas, e a gente se despede. A conversa tá mega boa, mas então vamos continuar ela com perguntas. Tem pessoas agradecendo, tá? Ó, o Maurício está falando aqui, a sobreposição de contextos aumentou ainda mais na pandemia. Às vezes um contexto vaza para outro e isso pode ser bastante razão para conflito entre quem convive. Sabe um contexto que eu experimento isso, Maurício? Não sei se... Imagino que muita gente aqui sim. Quando o trabalho era fora de casa, quando eu atendia fora de casa, entre um atendimento e outro, por exemplo, eu tinha descanso. Né? Não que eu não tenha o mesmo tempo em casa, mas enquanto estava lá, eu não tinha nem de atentar para, nem ser cobrado, e nem ser demandado de alguma forma, a resolver alguma outra coisa. Eu notei que se tornou uma coisa de, assim, preciso tomar consciência e fazer mudanças deliberadas para que, enquanto eu estou no trabalho, você não abre a porta e vem alguém de lá. Minha filha, então, é especialista nisso. Meu computador parou de funcionar. Meu pai tem que falar isso com a prod, não sei o que lá. Tem que não sei o que lá. Aí o cachorro vem latir porque quer comida. Até o cachorro faz isso, né? Acabou a minha comida, bota a minha comida. E aí o telefone toca, chegou o mercado. Então, essa sensação de chegar no fim do dia e estar esgotado aumentou um pouquinho, né? Eu não sei se você percebe um pouco isso nas próprias queixas das pessoas. A gente tende a atribuir a causas mais visíveis, digamos, né? Que assim, as pessoas estão estressadas porque estamos numa pandemia, porque elas estão privadas de muita coisa e tal. E a gente não nota essas pequenas circunstâncias, né? De que assim, o sujeito está num estado de estresse muito grande em casa, inclusive porque a casa deixou de ser acolhedora, no sentido de que ele está trabalhando já em casa e quando ele não está trabalhando, ele é cobrado, solicitado ou precisa resolver demandas de casa, que ele não estaria resolvendo se estivesse no trabalho. Você acha que isso tem participado um pouco aí da experiência das pessoas? Tem bastante. Virou... Quem não está se dando bem com pandemia acaba enxergando a casa como castigo, né? Eu acho que Sim. Quando a pessoa... Tem gente que tem necessidade de sair, não pode, tá tentando respeitar o máximo possível, e aí não consegue, fica nessa agonia. É complicado, realmente é difícil, né? Porque muita gente tinha as rotinas bem dinâmicas, por exemplo, tem projetos que são feitos apenas para dormir, porque a pessoa realmente trabalha o dia inteiro no hospital, fazendo plantão ou viajando, e agora está em casa. Então a casa nunca tinha sido pensada para acolher a pessoa. Tinha sido pensada para ser tipo uma base, assim. Aqui eu vou descansar um pouquinho e depois já saio de novo. E aí tá sendo confuso. Eu acho que no caso de pessoas que têm filho, cachorro, isso vai se complicando se não tem tanto espaço disponível. Mas também tem um outro aspecto que a gente não pode só enxergar o lado ruim, né? A gente tem que tentar ser um pouco positivo nesses momentos para poder aliviar um pouco. Eu comentei até isso com você, quando a gente conversou da primeira vez, que nos intervalos do seu atendimento, sua filha te pediu ajuda com o dever, e assim, e que em outra situação isso aconteceria se não fosse você estando em casa, né? Então, de alguma forma, tem pontos bons, assim, que podem ser pescados aí no meio dessa confusão toda. Você acaba participando mais da rotina da família, você está presente, vendo. Eu acho que a geração dos pais, ou até a nossa também, que é muito corrida, muito atribulada, não tem tempo para nada, está se enxergando com um pouquinho mais de tempo, porque tá não tendo que se deslocar, não está tendo que se arrumar para ir trabalhar.
Então acaba que você ganha pequenas brechas de tempo dentro do dia que te possibilitam viver algumas outras coisas dentro do seu espaço. Tem um pouquinho disso também. E eu vou puxar uma outra coisa que a gente acabou não comentando, eu vi aqui que estava anotado, mas é você que vai explicar melhor. Que a tela também acabou humanizando um pouco, né? Aquela questão de você percebe que o outro é igual a você. Agora, me explica isso aí. Ah, boa. Vou comentar a primeira coisa que você falou, porque eu concordo plenamente, né? Eu tenho... Uma coisa que as pessoas têm falado muito é que, assim, a gente já vai naturalmente para quando você vai perguntar no Instagram, você vai botar uma caixinha. A pergunta que surge primeiro é assim: a pandemia está estressando as relações. Como é que ela está estressando a sua? É ver o que é que ela trouxe de problema. E me surpreendeu, e foi puro impulsividade minha, porque quando eu parei para ver, vieram sim muitas coisas boas. Mas um relato que as pessoas trouxeram muito era assim: minha relação se tornou mais íntima, minha relação se tornou mais forte. Isso é uma consequência da convivência, né? Às vezes, a rotina... Eu lembro de uma resposta que alguém colocou lá hoje, que foi assim: eu e meu marido estávamos distantes e nem havíamos percebido. Quando a gente passou a conviver, percebemos que estávamos distantes e a gente se reaproximou. Cara, que incrível isso, né? Muito legal. O quanto que esse espaço de negociar conflitos, espaços e manejar, é também exatamente a condição que permite intimidade, né? Desenvolver intimidade. Quem está ali do seu lado, seu parceiro, sua parceira, deixa de ser um elemento a ser manejado e passa a ser alguém com quem você precisa desenvolver intimidade para poder negociar, para poder dividir, para poder compartilhar. Isso é incrível. A mesa ajuda nisso, né? Ter esse momento de refeição, mesmo que todo mundo fique aqui, minha casa é quase que, se ninguém prestar atenção, todo mundo faz isso com o celular na mão. Mas a chance de que a gente faça isso sem o celular e tenha um pouco mais de interação aumenta. Essa é uma parte muito boa. E a outra coisa que você falou, eu esqueci, me relembra só. Foi a questão da tela, como a tela deixou a gente mais junto, né? Mais igual. Você tinha comentado sobre pessoas famosas, você vê a bagunça lá atrás, né? Eu acho super interessante também aquilo que você falou. Boa. E eu acho que aqui tem uma experiência muito da minha categoria, né, profissional. De uma maneira geral, eu acho que o primeiro movimento dos psicólogos, e provavelmente de muitos outros profissionais, foi resistir. Essa coisa assim de, rapaz, já era regulamentado atendimento online, mas era uma exceção, digamos, não era a regra, né? E quando as pessoas se viram tendo de atender online, a primeira reação foi ver o que é que estaria impossibilitado por conta desse acesso mais indireto, mais remoto, menos presencial. O que eu notei, e aí conversando com algumas pessoas, assim, isso me fez pensar em como o espaço afeta, é exatamente isso, né? De que quando eu estou num consultório local de trabalho, ele pode ser deliberadamente planejado, inclusive a roupa que eu tô, o que vai acontecer lá é muito mais previsível. A porta não vai abrir, não vai ter um cachorro latindo, não vai ter... Então, assim, dá controle, mas isso impessoaliza a relação, né? Eu acho que um desafio, seja você alguém que trabalha como psicólogo dentro de uma dimensão mais relacional com seu paciente ou não, mas o fato o acesso à vida privada, tanto do terapeuta quanto do paciente, mudou completamente. Porque você está vendo alguém em casa que está te vendo de casa. E por mais que você controle algumas coisas, em casa, muitas outras fugirão ao seu controle, né? Quem vai entrar durante a porta... Aí você tem essas situações hilárias, né? De, assim... Cara, eu vou contar uma aqui que... Nossa, assim, a sessão acabou depois do que aconteceu, porque eu não consegui parar de rir, né? Eu estava atendendo e a paciente estava assim... eu vi que tinha alguma coisa que estava acontecendo ali e que ela estava reagindo. Eu estava notando a reação, mas não sabia o que estava acontecendo, né?
E ela, então, Matheus, não sei o quê. Aí ela parou, fez assim, vou falar. Matheus, como é que eu vou conseguir fazer uma sessão se para não passar na minha frente, meu marido está passando de 4 de cueca aqui enquanto eu faço terapia? Acabou, velho. Eu falei, putz. Ou seja, ninguém estaria sujeito a uma situação dessa natureza em outro contexto. Então eu acho que assim, essa realidade também traz possibilidades, sabe? E desafios. Talvez os terapeutas, especialmente aqueles que trabalham de uma perspectiva um pouco mais distante, vão ter de aprender a lidar com essa pessoalidade que vem de você ver a vida privada ali através de uma tela, dos dois lados. Eu como gosto muito disso, já a cachorra entrou, você tem cachorro? Eu falei assim, putz, eu vou tratar isso de um jeito terapêutico? Não, porque você está interessado em minha vida. A pessoa está vendo minha casa, né? Ela tá dentro da sua casa agora. Deixa eu ver seu cachorro, por favor. Pronto, já apresentei cachorro, peguei o cachorro, botei na câmera, aqui o cachorro, né? Coisas inimagináveis. E eu acho que esse efeito é interessante. Se você sentisse na arquitetura, tem tido... Como é que você faz, então? Essa é uma pergunta de curiosidade mesmo, assim. O cara tá com medo da pandemia, mas ele precisa resolver alguma coisa e precisa do seu trabalho. E aí, faz como? São dois momentos em arquitetura, né? Um momento de visitas e um momento de desenvolvimento de projeto. Projeto, essencialmente, é uma atividade introspecta, né? A gente consegue fazer em casa, sozinho, não precisa seguir horário. Quando precisa de uma reunião com a equipe, a gente faz uma call e consegue resolver. Aí tem muitos desses aspectos que você falou. A equipe está dentro de minha casa, eu estou dentro da casa da equipe, e isso acaba sendo engraçado. Mas como é uma relação mais íntima, tá tudo bem, né? Porque quando você trabalha com criação com outra pessoa, você, digamos que, se torna vulnerável, né? Porque você critica, é criticado. É uma relação bem diferente essa de criar. Mas isso é interessante. Realmente tem muito do que você falou que se aplica nessa parte da criação. Quando a gente tem a questão da visita... não tem jeito, aí existem coisas na arquitetura que são presenciais. A arquitetura é uma questão geográfica, né? A gente tem que ir no terreno, a gente tem que ir no apartamento da pessoa, medir, às vezes não tem jeito, e aí tentar organizar, né? Tentar organizar de pegar a chave e ficar sozinho, de tentar organizar horários que, enfim, explicar para o cliente que não quer a companhia dele naquele momento, por causa da pandemia. É bem delicado, né, inclusive, mas tenho sido bem compreendido. Eu consigo explicar e as pessoas tendem a entender bem, né? Porque tá todo mundo vivendo a mesma situação, então facilita um pouco. Mas Você acabou falando de outra coisa. Eu acho que esse também é um ganho, né? Houve uma conexão interpessoal via compartilhamento de uma experiência que é comum a todo mundo, né? Assim, cada um vai lidar de um jeito diferente, mas de algum modo todo mundo sabe que alguém está lidando com alguma coisa por conta da pandemia, do medo, né, das mudanças profissionais. Existem essas regras que a gente segue, né, de usar o álcool, de distância, máscara, todo mundo tem que fazer, todo mundo sabe que tem que fazer. Então, isso acaba sendo um ponto em comum entre diversas pessoas. Eu acho que, inclusive, teve um concurso recentemente, eu não posso mostrar a imagem, porque é um concurso, que a gente tinha que desenvolver um projeto em relação à pandemia, como forçar a interação entre as pessoas de forma segura ao mesmo tempo, né? E aí a gente pesquisou, desenvolveu, explorou que, cara, a máscara que a gente usa foi a única coisa que uniu todo o planeta Terra nesse último ano. Então a única coisa comum que existiu entre todos os seres humanos foi o uso de máscara. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Então alguma coisa em comum você tem com alguém que está no outro lado do mundo agora. Que você tem que usar máscara quando sair de casa. Então a gente acabou desenvolvendo o Memorial da Máscara, que é um local onde as pessoas depositam as máscaras usadas. Precisa ser 2 pessoas, porque uma aperta um botão de um lado para poder abrir a porta do outro. Ela deposita a máscara dela, então você força a interação, porque tem que ser 2 pessoas. E aí as máscaras são destinadas a um descarte correto, adequado. Então esse Memorial da Máscara, através da máscara, que uniu todos nós no mundo nesse último ano. Unidos pela máscara. Cara, genial. Quando você falou aí enfim, você falou desse projeto, as pessoas estavam falando do lavabo, a gente falou do lavabo, né? Como a casa precisa ser.
Aí acabei de pensar assim, pô, será que ele vai falar que se você tem espaço e nos projetos futuros vai haver lavabo? Se não tem espaço, vai ter um totemzinho na entrada de toda a casa com um bujãozinho de álcool em gel, né? Rapaz, brincadeiras à parte, eu já me questiono de criar um espaço nas varandas para poder ser um lugar que o drone vai pousar com a comida. Então, Olha! a pessoa não precisa nem descer mais para pegar e ter contato com o entregador, o drone vai lá na varanda. Isso é muito coisa Amazon, né? Amazon iria adorar essa ideia. E você bota ali tipo um L pontos, um mini L ponto, para poder o drone largar a pizza e sair. Então tem muitas coisas que vão evoluir. O futuro, né? Eu acho que o totem vai ter que existir, sim, com álcool. Se não dentro do apartamento, no hall de entrada do elevador, alguma coisa do tipo. Conclusão de tudo isso que a gente está conversando aqui, gente, se você tem tido muitos problemas no relacionamento, procure um terapeuta e um arquiteto. E aí, pronto, o combo vai ser resolvido. Se o terapeuta não vê que você precisa de um arquiteto, se o arquiteto não vê que você precisa de um terapeuta, você vai continuar tendo problema. Então, procura os dois. Orlando, cara, foi muito legal. Gente, quem quer conhecer o trabalho, faz como, Orlando? Repete um pouquinho aí, onde é que você pode ser encontrado? Bom, você pode me encontrar no Instagram, obarque.com.br, que é o mesmo que o site, obarque.com.br, que é Orlando Barros Arquitetura, resumido. Okay. E lá você tem os links para mandar mensagem, para mandar WhatsApp, para me ligar. Fica à vontade para interagir e seguir no Instagram e trocar ideia comigo, porque eu sou muito entusiasta do debate. Então, o Maurício mesmo que estava aqui mais cedo, não sei se ainda está, porque eu não estou pelo YouTube, a gente sempre troca ideia. Eu gosto muito de conversar arquitetura e como a arquitetura se relaciona com as coisas. Então, vamos lá conversar um pouquinho. Cara, muito obrigado. Para mim foi uma troca massa. Gente, eu peço desculpa já de antemão, porque eu sou péssimo em me manter atento ao que eu estou interagir com alguém e pergunta. Mais um desafio aí pós-pandemia, mas a live vai ficar salva e a gente vai poder responder algumas perguntas aqui. Posso jogar lá no Instagram e a gente continua essa conversa. E é isso aí. Valeu, Orlando. Valeu todo mundo que apareceu por aqui. A gente se vê numa próxima. Um abraço, obrigado, Matheus. Abraços todos. Boa noite. Fiquem em casa. Fiquem em casa.